Olá, amados pais e graça em Cristo Jesus. Estamos em mais uma ocasião em que nós teremos a oportunidade de estudar a Bíblia. É um estudo bíblico e eu queria contar com a ajuda de todos vocês, tendo a Bíblia do lado e também buscando a Deus em oração para que essa palavra venha de encontro à sua vida, venha de encontro à sua necessidade, de encontro à sua preocupação, e principalmente que a gente possa entender, aprender um pouquinho mais nessa ocasião sobre como devemos viver e agradar a Deus. Ficamos em um momento que está atípico para todos nós sabemos disso. É um mundo onde as situações estão totalmente diferentes daquela que imaginamos. Até quando nós éramos crianças, não é? E se pudéssemos imaginar um futuro, ou até se perguntássemos para nós o ano passado, começo do ano, você imagina alguma coisa diferente nesse ano? Você pode falar ou imaginar, ter imaginado muitas coisas. Só que viver esse momento é uma coisa totalmente atípica, está fora do nosso padrão de entendimento. Só quem está vivendo, que somos nós, para entender isso, tanto que tem desgastado. Por isso nós estamos assim, online, não é? Eu de cá e vocês daí. Mas nós vamos nos unir em torno da Bíblia nessa ocasião para conversar um pouquinho sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Se você não está aí com a Bíblia do seu lado, eu gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Romanos 12. Estaremos fazendo a leitura dos versos de 9 a 16. Romanos 12, de 9 a 16. E eu quero ler o texto da Bíblia para vocês e vocês estejam acompanhando. Romanos 12, de 9 a 16. Diz assim o texto: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vamos orar, queridos. Pai querido e Pai santo, diante da leitura da Bíblia, a Escritura Sagrada, queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Nos abençoe na fala, nos abençoe na audição. Que seja um momento em que nós temos reservado para um culto ao Senhor. Que o Senhor nos dê a oportunidade de ouvir e de entender a palavra do Senhor e aplicá-la à nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos olhando para um livro de Romanos. Esse texto, o livro de Romanos, vai trazer algumas particularidades para nós. Nós vamos entender aqui que a nossa salvação ela já foi conquistada. Romanos vai trazer isso. O Lutero chama Romanos de mini-bíblia. Aqui nós precisamos saber que em Romanos não vai falar nada, não vai falar nada diferente do que nós já sabemos. Romanos não vai trazer uma exigência para nós, além das nossas forças ou da nossa capacidade. Romanos deixa claro que nós somos justificados pela fé, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação já está garantida. A manutenção diária da nossa vida enquanto cristãos, aí sim, é uma exigência que o livro de Romanos vai estar constantemente falando ao meu, ao seu, ao nosso coração, como um soldado em campo. Essa é mais ou menos a linha que Paulo trabalha. Está ali em Roma, ou escrevendo aos romanos, que é a maior esquadra, maior armada, maior exército da época. Ele está escrevendo para a igreja como talvez um capitão, um major, um general escreveria para seus soldados em pleno campo de batalha. Ele está dizendo que nós devemos ficar sempre
comprometidos com o nosso chamado. O soldado tem que estar comprometido com as suas guerras, e um cristão tem que estar comprometido com o seu Senhor, com o seu general e com a Escritura Sagrada. Romanos 13, 11 fala que já é o tempo de despertarmos do sono. Ele está dizendo para nós que a cada dia, é um momento, é uma ocasião de estarmos prontos, despertos, alertas, porque o dia é findo, os tempos são findos. Então, o que nós possamos, ao final do dia, sermos encontrados fiéis, segundo o entendimento de Paulo aqui escrevendo aos Romanos. Essa mesma ideia nós podemos ver quando Davi está passando o trono para Salomão, e ele escreve para Salomão, ou dá dentro das instruções de Salomão, ele diz várias vezes: ser forte. Há o texto em 1 Crônicas 28, 20, olha o que Davi diz para o seu filho Salomão, prestes a sentar no trono, na cadeira real. Davi diz assim a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Davi está dizendo no começo, aqui ele vai falar um pouquinho no começo, quando ele conversa com Salomão, repetir essa expressão: ser forte, não temas. E este é o momento na nossa história também. Vivemos um momento atípico, como Salomão estaria assumindo o reino. O momento da nossa história, da necessidade de ficarmos em casa, de mudar completamente no nosso hábito diário. É um confinamento, e isso vai mexer com a nossa estrutura. Isso não é muito bom, isso não é algo muito digerível. Nós não fomos acostumados a ser muito caseiros, não é verdade? Fomos acostumados mais a ficar no ambiente fora de casa, no ambiente externo. Mas aqui nos vemos em um momento da história, um momento da história mundial, um momento da sua e da minha história, onde nós nos vemos enclausurados, não é? Fechados, confinados para o nosso próprio bem. É uma imposição onde nós seremos também os grandes beneficiados. Diante disso, precisamos entender que a palavra do momento é Covid-19. Essa é a palavra do momento. A segunda palavra do momento é estresse. Estresse parece que é a palavra da vez. Quando nós olhamos para esse estresse, a ONU está dizendo que 90% da população mundial está estressada. É uma epidemia, é uma doença, que ela se torna até crônica em muitas ocasiões. Esse é o estresse. O estresse vai gerar ansiedade, o estresse vai gerar medo, frustração, preocupação. Tudo isso nós estamos vivendo. É o estresse, que é uma dificuldade que temos que administrar além do próprio confinamento. O estresse gera aumento da adrenalina. A adrenalina vai dar em nós taquicardia, o batimento vai acelerar, o batimento cardíaco acelera, nós ficamos suando com muita facilidade e também isso dá um certo estresse, dá um aperto, ele vai gerar em nós uma irritação, uma situação e vai dar um certo desgaste, tanto físico quanto emocional. Estresse é algo que ele é consequência de uma situação gerando outra situação. O estresse, então, ele é oportunista. Ele vê uma fragilidade, uma instabilidade em nós e ele vai gerando aquelas coisas incômodas, como se a gente não tivesse como administrar aquilo. É como se saísse do nosso controle. Ficamos como irreconhecíveis em alguns momentos. Mas pensando nisso, pensando na carta de Paulo escrevendo aos soldados cristãos, entendendo que nós já conseguimos em Cristo, a salvação em Cristo Jesus, mas temos as nossas lutas diárias, entendendo que o nosso momento de confinamento vai gerar estresse, eu quero propor no nosso estudo, a nossa pregação de hoje, na seguinte perspectiva, no seguinte tema: o que aprendo quando sou obrigado a ficar em casa?
o que eu aprendo quando sou obrigado a ficar em casa. Me desculpa a menção, mas quando eu estava estudando aqui, eu me lembrava sempre de uma pessoa, amigo, irmão nosso, meu amigão, amo muito e respeito muito, Marcionil. Aí alguém que está em casa está sorrindo assim com um canto de olho. É verdade. E a Maria Luísa que o diga. O Marcionil é um homem dado a ficar fora, a estar no mundo de uma certa forma, porque ele é caminhoneiro. Então, quando eu estava preparando, estava pensando em você, Marcionil, e pensando em muitos outros também. É uma situação que nós, é novo, não administramos. O que fazer? Então vamos pensar assim, Marcionil, irmãos. Deus tem um propósito em tudo, não é verdade? Confinamento também, há um propósito em Deus. E devemos aproveitar isso. Olhem comigo o verso 9. Olhem na sua Bíblia, Romanos 12, verso 9. Ele diz assim, o verso 9: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Quando nós olhamos aqui, precisamos aprender aqui nesse verso. Nós lemos até o verso 16, mas eu quero me ater hoje só o verso 9, que ele tem 3 lições ali, não é porque é presbiteriano para falar que tem 3, não. É porque o texto tem 3 afirmações em que servem para nós hoje. E quero pensar com vocês aqui sobre essas 3 lições. A primeira diz que o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Quando você está, seja na casa, no trabalho ou em qualquer lugar, é difícil exercitar algumas coisas. Mas em casa, e nesses momentos, parece que é mais difícil ainda. E aqui ele está ensinando para nós, para que nós possamos amar sem hipocrisia, sem fingimento, amar com sinceridade, ser franco. E quando nós olhamos nisso, numa lida, onde o estresse está ali quase que empurrando a gente para a briga, não é? O nosso estupim está um pouco curto em função de tudo isso, a Bíblia está olhando para todos os momentos, não nos dando liberdade de falar, eu agi assim porque eu estava desse jeito. Não. Em qualquer momento somos pecadores e precisamos de Deus. E Deus está aqui nos ensinando alguma coisa. Quando nós olhamos aqui, o amor seja sem hipocrisia, vamos olhar para o nosso ambiente familiar. O ambiente familiar aqui é que dá mais liberdade, ou que exige mais de nós esse desenvolvimento, esse reaprendizado, onde nós olhamos nesse ambiente que ele gera mais liberdade, porque estamos no convívio de pessoas que nos amam e pessoas que amamos, mesmo todos sendo pecadores e falhos. Aqui a sinceridade pode nos ensinar a dar o grito do socorro. Quando está dizendo aqui, amar sem hipocrisia, está dizendo para mim que no meu ambiente familiar aqui, que é um dos ambientes mais difíceis, eu devo abrir a guarda. Eu devo baixar as armas. E devo começar a me envolver, em me amar, em me dispor às pessoas de uma forma com sinceridade. As pessoas no meu lar precisam me ver como eu realmente sou. E sendo que sou pecador, eu preciso reaprender. E nesse momento de crise, onde não tem como fugir de casa, que é uma boa oportunidade, eu preciso reaprender a amar com sinceridade. E como é que é isso? Como é que é isso? Abra seu coração, reconheça que você falha. Ao ouvir as pessoas falarem a seu respeito, tenha humildade, curva a cabeça, reconheça isso, saiba que quem está falando com você é pessoa que te ama, são seus filhos que te amam, são seus irmãos que te amam, seus pais que te amam, sua esposa, seu marido que te ama. Então nós precisamos fazer assim. Davi, quando fugia de Absalão, fugia de Saul, ou fugia de muitas outras situações, ou pecava, ele sabia muito bem que o pecado gerava dor, gerava sofrimento, gerava tristeza, gerava inconvenientes, gerava um montão de coisas que ninguém deseja. Mas Davi vai nos ensinar aqui algo importante, que ele percebia que tudo que ele estava vivendo, ou parte do que ele estava vivendo, era uma consequência do pecado.
O pecado gera dor, gera sofrimento, gera perseguição, gera morte, gera indiferença, gera mentira, gera indiferença, gera tudo isso que atrapalha eu viver no meu lar com amor, sem hipocrisia, sem fingimento, sem máscara. Então, quando nós olhamos para esse confinamento de uma forma ruim, Deus está mostrando que é uma ótima oportunidade de reaprender a amar os meus e ser amado pelos meus, de uma forma em que eu reaprenda a ser honesto, que não haja fingimento, onde eu seja trabalhado a curvar o meu coração quando necessário, reconhecer minha falha, pedir perdão e seguir. Quando nós falamos de Davi, que ele sempre vai mostrar isso, que a sua dor, que o seu sofrimento, que os ossos quebram, não é? Que as minhas águas, as lágrimas fazem com que o meu leito fique boiando diante de um mar de lágrimas. Olha como ele expressa esse sentimento de dor, a falta de amor sincero, essa falta de harmonia, ele sofre. Ele chega a dizer lá em Salmo 41:4 o seguinte: disse eu, compadece de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Se Davi está nos ensinando que nós devemos ter essa relação de afinidade e intimidade com Deus, quanto mais com os nossos semelhantes. João diz, se você diz que ama Deus a quem não vê e odeia seu irmão a quem vê, logo você é mentiroso. Então, quando nós olhamos para Romanos 12, verso 9, nós vamos aprender essa lição. O que eu aprendo sobre o ficar em casa quando estou em confinamento? Eu aprendo a amar sem hipocrisia, sem fingimento. Eu aprendo que não é o fato de ser pai ou mãe ou que mandaram pagar as contas que me dá o direito de não admitir quando eu estou errado, não me dá o direito de não ouvir aqueles que me amam e não me dá, que me tira a liberdade de mudar para melhor. Se nós procurarmos entender essa ideia do confinamento, e quando falo em confinamento eu lembro de gado, o gado fica em confinamento comendo sal e bebendo água antes de ir para leilão, antes de pesagem. O fim deles é sempre a morte. Então o gado em confinamento está dizendo, o gado está indo para a morte. Deus está usando esse nosso confinamento como uma boa ferramenta para nós estarmos melhorando o que somos. Somos servos de Deus, chamados por Ele, alcançados por Ele e para Ele. E nesse para Ele nós desenvolvemos isso no nosso dia a dia. Saber que o confinamento não é coisa fácil, e não é fácil mesmo, nós não fomos criados para isso, ninguém nos ensinou isso. Ninguém falou para a gente, olha, vocês vão passar um momento lá em 2020 que vocês vão ficar 30 dias em casa. Ninguém falou isso. Ninguém nos ensinou sobre isso. Mas pense, Deus está nos dando a oportunidade de não ficarmos olhando sempre para trás e ficar olhando para as coisas erradas que fizemos. Ele deu um break, Ele parou a nossa vida para termos a oportunidade de reaprender. De reaprender com família. Amar sem hipocrisia. Se nós exercitarmos isso em casa, lá no trabalho ou nos outros ambientes, será muito mais fácil. E se pense no outro lado do confinamento, irmãos, Deus tirou você de todos aqueles ambientes que talvez você não estava dando um bom testemunho, não estava vivendo a vida boa. Deus te tirou de lá para colocar em casa, para colocar num ninho de amor, ali você reaprender como um cristão deve viver sem hipocrisia. E assim exercitar isso mais adiante. Quando nós vamos pensando assim, esse estresse que gera e que não é fácil, em família principalmente. Hoje de manhã passou uma irmã aqui pela igreja, eu estou na igreja, vocês estão percebendo, e ela comentou comigo, pastor, se eu aguentar ficar com o marido, essa quarentena, não precisa pensar em divórcio, já passei na prova, já passei no teste, já estou aprovado. É isso para demonstrar o ambiente que é um ambiente difícil, mas não quer dizer que seja um ambiente de bênção. Um ambiente onde Deus quer tratar o nosso coração, tratar a minha e tratar a sua vida também. Quando nós ficamos isolados, privados, afastados, onde a rotina envolve, ou a rotina diária nos envolve, não aquela nossa rotina cotidiana. A rotina da casa nos envolve. O que fazer? Que aprendizado eu tenho
O que eu aprendo quando eu sou obrigado a ficar em casa? Uma segunda liçãozinha que vai nos ensinar é que nós vamos aprender a detestar o mal. Já perceberam como esse ambiente de casa nos incomoda? Principalmente para aqueles que não estão acostumados aqui. Ela nos incomoda e muito. O quanto desgasta ficar forçosamente no ambiente. Estar ali no ambiente imposto. Isso vai aumentar mais o meu estresse. Eu não estou em casa porque eu quero. Estou porque o governo me impôs isso. Nós não estamos tendo culto porque o governo impôs isso. Aliás, o governo até liberou. Mas colocaram tantas restrições, é como se dissesse, estamos liberando, mas ninguém está liberado. Até porque nem termômetro se acha no mercado. Já imaginou ter que dar máscara para todo mundo que entra na igreja? Enfim, isso, estar em casa, não é uma situação fácil. Lá o nosso estresse aumenta, as intrigas aumentam, mas estamos aprendendo lá naquele ambiente a viver de uma forma que Deus se agrade. E uma das formas disso é detestar o mal. Essa palavra detestar aqui, a gente tem uma ideia. De detestar é odiar aquela coisa, não ter afinidade ou sentir apatia por aquilo. Não é empatia, mas apatia, uma repulsa. Mas pense comigo que essa palavra tem outras definições. A palavra precisa ser entendida também com outras definições como partir, fugir, fazer separação, causar um distanciamento de tudo que aparenta ser odioso para nós. É eu criar um afastamento, fugir e me afastar de tudo que é reprovável e que devemos, com isso, desprezar e repelir. Essa é a ideia de detestar. É você, deliberadamente, por sua conta e risco, com sua obrigação, afastar, apartar de tudo aquilo que é mal. Agora vamos pensar nessa questão aí da reclusão. Essa reclusão é nova para você, é nova para mim, não é verdade? É nova para todo mundo. Então nós estamos aprendendo ou reaprendendo a ficar em casa, isso é fato. Mas também Deus está nos dando a oportunidade de reaprender a amar sem hipocrisia, sem meias verdades, sem fingimento, mas também está nos ensinando dentro da família a detestar o mal. O que é isso? Vamos pensar aqui. Lembra que detestar é algo para você fazer. Ele diz, detestar é mal, uma ordem. Não é para você esperar e Deus colocar ali o mal sendo isolado da sua vida. Não, é uma obrigação sua, detestar, é o imperativo, ele está dando ordem para você detestar o mal. Você, recluso, está dando uma grande oportunidade a você mesmo. Sabe por quê? Pense no seu relacionamento, no seu emprego, com os seus amigos, como é que estava? Vamos imaginar que você não estava tendo a oportunidade de dar um bom testemunho, que lá nos seus grupos sociais, lá no emprego, você, embora a gente continue usando, mas você estava constantemente conversando e repassando coisas. Onde vamos imaginar também que você estava numa sequência de passos que não agradava a Deus. Olha como o confinamento quebrou isso, tirou essa sequência. Por que isso? Deus não me ama, Deus não gosta de mim, porque por isso me deixou ficar em casa. Não, mas Deus tem um propósito. É de você amar sem hipocrisia, mas ter a oportunidade também de detestar o mal. Ter a oportunidade de se afastar de um ritmo que você tinha, que às vezes aquele ritmo não era bom para você. E Deus ali pegou você e jogou você num confinamento, e você é obrigado a ficar em casa, e a esposa, ou o esposo, ou os filhos, ou os pais, dizendo para você sempre das suas falhas, e você está reaprendendo isso. E Ele está falando aqui, tenha a oportunidade de corrigir erros na sua vida, lá no trabalho, nos estudos, onde você estava. Para um pouco, fica em casa e reavalie a sua vida. Coisas erradas que você tinha o hábito de fazer, talvez falar alguma coisa inconveniente para os colegas de trabalho, ou se não falava, ouvia, ou ficava em rodinha desse jeito. Ou se você era omisso no seu trabalho, Deus te tirou de lá para te dar a oportunidade de reaprender. Então, vamos reaprender. Você está impossibilitado de se relacionar com a maioria das pessoas com as quais convivia.
Pense que isso é, não de Deus um castigo, mas uma oportunidade de você melhorar. E melhorar para o Senhor, não para você. Melhorando para o Senhor, você ganha, sua família ganha e todos que estão do seu lado ganham. E quanto ao mal, que mal é esse? Que mal é esse? É uma chateação, eu passar raiva, perder a fome, eu não gostar da pessoa. Esse mal aqui diz sobre problemas que geram dores, aborrecimento. Ele vai estar falando de constrangimento, de dor, de algo que começa e ele pode perdurar. Essa é a ideia de mal. Não é algo pontual. Fez ali, bati o dedo na porta, aí doeu, aí daqui um pouco acabou a dor. Não, esse mal é algo que começa essa dor e ela vai seguindo, ela vai te incomodando. É um problema que não acaba, que não resolve, é uma conta que você nunca paga. É isso que ele está dizendo sobre o mal. Jesus em Mateus 16:3, ele na oração do Senhor, na oração que ele ensinou aos discípulos, ele fala, e livra-nos do mal. Aquele mal que Jesus estava se referindo não era outro mal senão o próprio Satanás. Então, ao mesmo tempo que Paulo está dizendo que é uma obrigação nossa detestar o mal, e Paulo está aqui nos dando a oportunidade de saber que esse detestar, essa busca, esse exercício de me afastar daquilo que não agrada a Deus, eu tenho como ajuda o próprio Espírito Santo agindo em mim e me dando a certeza que Jesus já venceu esse mal por definitivo. Cabe a mim seguir os passos de Jesus. Então poderíamos dizer que detestar o mal é fugir, é manter distância, é ir embora, é partir, é abandonar tudo em que Satanás esteja envolvido. Detestar o mal é não andar em lugares, não falar coisas, ou não pensar coisas, ou não agir coisas, não acessar coisas que eu sei que por trás daquilo Satanás está presente. Isso é detestar o mal. Você teria isso quando na sua vida para fazer? Acredito que nunca. Então Deus está te dando uma coisa chamada confinamento para você aprender isso. Uma terceira coisa que eu preciso aprender quando eu estou isolado, privado, afastado, o que aprendo quando sou obrigado a ficar em casa? Primeiro, amar sem hipocrisia, detestar o mal e apegando-me ao bem. Vamos pensar um pouco sobre essa ideia de apegando. Essa de Queiroz, ele escreve um livro que diz que para um homem ser realizado, ele tem que fazer 3 coisas. Ele tem que plantar uma árvore, ele tem que escrever um livro e ter filhos. Essa para ela era o ideal. Só que isso não foi de essa de Queiroz, isso era um dito popular que havia na época. Então ele incorporou nos seus escritos. Mas deixa eu te perguntar, você já plantou uma árvore? Você já plantou uma árvore, sentou do lado e ficou esperando ela crescer e dar frutos porque você queria comer os seus frutos? Você já plantou um pé de manga, um pé de jabuticaba, um pé de acerola, um pé de melancia, um pé de qualquer coisa que você queira. E por você estar com um desejo grande de saciar a sua vontade de comer aquela fruta, se deliciar daquele fruto, aquela árvore cresceu de uma hora para outra, é claro que não, levou tempo. É por isso que Deus está nos dando tempo para aprender a amar sem fingimento em casa. Me aborrecer ou fugir das coisas que Deus não se agrada onde eu estava, inclusive em casa. E Deus está me dando essa oportunidade. E aqui ele está falando de algo parecido a plantar uma árvore. Ele está dizendo que esse ato ele é contínuo, ou seja, ele começou quando Jesus me alcançou e dali para cá ele colocou em mim essa responsabilidade, essa necessidade de buscar esse crescimento. O texto vai falar aqui de quando a pessoa que está do meu lado, que me conhece, ela quer me ajudar e eu me indisponho, eu estou querendo que o fruto venha de um dia para o outro. Mas quando eu olho para meu esposo, para minha esposa, olho para os meus filhos e vejo eles falando falhas da minha vida,
fala hoje, fala amanhã, eu estou entendendo que isso é uma constante na minha vida e eu estou aprendendo a desenvolver o que Deus espera na minha vida. Eu estou me apegando àquilo que Deus se agrada e não àquilo que necessariamente eu quero. Esse amor que eu preciso exercitar sem hipocrisia é o mesmo amor de Jesus quando ele estava sendo cravado na cruz e levou aquela cruz por mim e por você. Naquele momento ele estava morrendo por mim. Ele levou sobre si as nossas dores, a minha falta de amor, as minhas mentiras ele levou, né? O meu aconchego com o mal, a minha associação com coisa errada ele levou na cruz. E a própria rebeldia em relação a tudo que é sagrado ele também levou. Então Jesus morrendo por mim, ele me conduz a seguir o exemplo dele. Ele está dizendo, é assim que eu fiz por você, eu morri por você, então faça o mesmo por mim. E ele vai mostrar isso. Esse amor que me ensina a fugir de toda a aparência do mal, que me motiva, me ensina que se tiver que sofrer, que seja por amor a Cristo, e que eu não sofra apenas por desobediência, e é isso que eu vou me apegar a Ele nisso. Paulo, em Filipenses capítulo 3, 13 e 14, ele vai dizer assim, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como eu faço isso? Todas as vezes que eu me afasto do mal, quando eu detesto o mal, eu caminho nesse direcionamento. Todas as vezes que eu amo sem hipocrisia, eu faço isso. E todas as vezes que eu busco me apegar ao bem, eu também estou nessa busca, nessa direção. Agora eu reaprendo a criar raiz em Deus. Agora eu não sou aquela planta que... agora eu não sou mais aquele que lança a semente no chão. Eu não sou aquele que coloca uma calha para colocar o concreto. Mas agora eu sou a semente. Eu sou aquele concreto que serei colocado diante de Deus. Eu sou aquela semente que eu vou crescer, eu vou enraizar. Eu vou criar raízes no trono, na palavra de Deus, no meu relacionamento com Deus. Eu serei solidificado, eu estarei sendo a coluna no templo de Deus ali. Eu vou enrijecer, eu vou ficar forte, vou ficar firme contra as ciladas. Repreendo a minha maior felicidade, minha principal busca, o motivo que me faz levantar todas as manhãs e buscar o meu bem para mim e para minha família. Eu tenho que repreender isso. Porque quando eu buscar tudo que eu acho que é bom para mim, eu me esqueço de buscar o que é bom para mim em Deus. Então eu preciso repreender até isso. Eu preciso buscar em Deus o melhor dele para a minha vida. Esse bem mencionado por Paulo diz respeito ao que é agradável, que gera alegria, que proporciona uma constante satisfação, onde o prazer ele é contínuo. É esse que é o bem. O bem que está dizendo aqui é o bem que gera para nós algo benéfico. Esse gerar algo benéfico em mim, ele contagia, não como coisa ruim, mas como coisa boa. Eu vejo isso fluindo de mim para a minha família, para a igreja e para todos aqueles que me servem. É isso que eu me apego ao bem. Esse bem é algo que ele não é estanque, não é parado, mas ele é crescente. Lembra quando nós falamos de detestar o mal, que aquele mal é algo crescente? Esse bem também é algo da mesma forma. Lembra quando Jesus falou dos dois caminhos, das duas portas? Para ir para o caminho estreito, que caminho largo conduz à perdição, pela porta estreita, falando da porta estreita. Sabe, aqui também temos essas duas coisas. O mal é o caminho largo, fácil, você não precisa se sacrificar, mas aqui há o caminho do bem, onde você tem que se apegar, você tem que estar solidificado, colocar as suas raízes ali na cruz de Cristo. Quando Jesus orou, livra-nos do mal, ele também diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém? Jesus está falando que muito mais que o mal está sondando. Ele diz que há um Deus que é Senhor de todas as coisas. E é nisso que devemos nos apegar. Olhamos muito para as dificuldades, para as contas a pagar, para as lutas, para o emprego. Olhamos muito para isso.
Mas Jesus está falando que isso é presente, mas o reino pertence ao Senhor. Então, muito mais que reclamar, eu tenho que aprender a ter um relacionamento com Deus, onde nesse relacionamento eu me veja como servo, nunca como Senhor. Esse é aquele reino que nós devemos buscar. Não o meu reino, não a minha vontade, mas saber que no reino de Deus, a minha vontade e as minhas preocupações estão contempladas. Deus sabe, meu irmão. Deus sabe, minha irmã, da luta que você está passando. Esse transtorno, Deus conhece. Então, entenda que Jesus está falando que teu é o reino. Então, descanse nesse reino que não é nosso. É o reino de Deus. Quando nós olhamos para tudo isso e percebemos que Deus tem em todas as coisas um propósito para nós. Aqui é o caminho para a nossa conclusão. Deus tem um propósito para nós. Quando olhamos aqui para o momento que passamos, irmão, nós podemos até falar mal de tudo isso, mas não podemos nunca negar que Deus é aquele que transforma todas as desgraças em bênçãos, que todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que eu não estou acostumado com esse tal de confinamento, mesmo que eu não tenha paciência de ficar em casa, aqui estou em casa, não posso sair, e quando saio tem muitas restrições, mas tem que voltar para casa. Lembre, queridos, que Deus está nos dando a oportunidade de viver uma vida em amor autêntico no meu lar, que eu devo aprender a fugir de coisas erradas, e Deus está me dando um tempo em casa para reavaliar minha vida lá fora, e eu preciso pensar nisso, e Ele está me ensinando também, com esse exercício, eu vou exercitar também apegando-me ao Senhor, eu só vou aprender a amar com um amor sincero, sem hipocrisia, só vou aprender a detestar o mal quando eu me apegar ao bem. Então vamos nos apegar ao bem. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Devemos entender o que deve ser uma busca pessoal, num relacionamento com Deus e no convívio com os outros. E que devo, eu e você, a cada dia melhorar e melhorar mais. Crescer, solidificar mais um pouquinho a cada dia, olhando sempre para o autor e consumador da fé. Que Deus possa nos ajudar nisso. Está difícil a caminhada, queridos? Está difícil esse tal de confinamento? Sim. A reclusão está ali ensurdecedora? Sim. Mas tem um coração humilde. Busque de Deus aprender muitas coisas nessas poucas oportunidades que estamos tendo de ter a família do nosso lado. E que Deus assim nos abençoe. Vamos orar, queridos. Pai querido, Pai santo, de tudo que ouvimos, de tudo que lemos em casa, que a boa mão do Senhor e que o Espírito Santo do Senhor nos ensine, nos motive, nos convença a cada dia a viver de uma forma em que o Senhor seja glorificado na nossa vida e que nós possamos buscar o reino do Senhor e não o nosso rei. E que no reino do Senhor eu serei sempre um servo. Que a minha vida aqui seja nessa busca. Que em casa, no trabalho, onde quer que eu me relacione, eu possa buscar sempre viver um amor sem hipocrisia, detestar o mal e sempre buscar um relacionamento com o Senhor de uma forma que o Senhor se agrade e eu seja beneficiado. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.